e você vai ouvir agora mais um capítulo do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, publicado pela primeira vez em 1811. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Boa história! Capítulo 47. Foi impossível para a Sra. Dashwood ouvir a defesa de seu antigo favorito sem se comover. Alegrou-se ao vê-lo livre de parte da culpa que lhe fora imputada. Sentiu pena dele. Desejou que fosse feliz, mas os sentimentos do passado não podiam ser trazidos de volta. Nada poderia devolvê-lo a Marianne com a fé intacta, com o caráter sem mácula. Nada poderia apagar o sofrimento pelo qual sua filha passara, por sua causa, ou remover a culpa pelo comportamento dele em relação a Elisa. Nada poderia, portanto, fazer com que ela voltasse a estimá-lo, prejudicando assim os interesses do Coronel Brandon. Se a Sra. Dashwood houvesse, como sua filha mais velha, ouvido a história contada pelo próprio Willoughby, se houvesse testemunhado a angústia do jovem cavalheiro e sofrido a influência de suas maneiras e de seu aspecto abatido, provavelmente teria uma compaixão bem maior. Mas não estava ao alcance de Elinor, e nem era sua vontade, provocar em outra pessoa, com a sua narrativa, a compaixão que ela própria sentira de início. A reflexão acalmara seu julgamento e dera sobriedade à sua opinião sobre o merecimento de Willoughby. Ela desejara apenas contar a simples verdade e expor devidamente os fatos que se referiam ao caráter dele, sem nenhum adorno proporcionado pela ternura que deformasse a realidade. À noite, quando as 13 estavam juntas, Marianne começou voluntariamente a falar de Willoughby outra vez, mas não sem um certo esforço, conforme haviam demonstrado o inquieto silêncio no qual permanecera antes, a cor que lhe subiu às faces e o tremor na voz quando começou a falar. «Quero assegurar a vocês duas», disse ela, «que posso enxergar tudo, da maneira como vocês desejam que eu faça». A Sra. Dashwood a teria interrompido de pronto com ternas palavras de consolo, caso Elinor, que realmente desejava conhecer a opinião da irmã sobre o assunto, não lhe tivesse feito um sinal para permanecer calada. Marianne prosseguiu devagar. «O que Elinor me contou esta manhã causou-me grande alívio. Ouvi exatamente o que desejava ouvir». Sua voz falhou por um instante, mas, recuperando-se e com calma maior do que antes, ela acrescentou: «Estou agora perfeitamente satisfeita e conformada. Eu nunca poderia ter sido feliz com ele depois de tomar conhecimento de tudo isso, como teria acontecido mais cedo ou mais tarde. É algo que eu já deveria ter sabido. Não teria sido mais capaz de confiar nele, de estimá-lo. Nada poderia conseguir manter intactos os meus sentimentos por ele». Eu sei, exclamou a mãe. Como ser feliz com um homem de práticas libertinas? Com alguém que perturbou a paz do mais querido dos nossos amigos, do melhor dos homens? Não, a minha Marianne não teria coração para ser feliz com um homem assim. Sua consciência, sua sensível consciência, iria sofrer tudo aquilo que a consciência de seu marido deveria ter sofrido. Marianne suspirou e repetiu: Estou conformada. Você está considerando a questão do modo como uma mente sadia e uma consciência sã deveria considerá-la, afirmou Elinor. Atrevo-me a dizer que percebe, tão bem quanto eu, e não apenas nesta, mas em muitas outras circunstâncias, razão suficiente para estar convencida de que o seu casamento com Sr. Willoughby com certeza a teria envolvido em sérios problemas e decepções, e você não teria o menor apoio ou afeto por parte do seu marido para lidar com eles. Caso houvesse se casado, teria sido sempre pobre. Ele mesmo reconheceu que vive fazendo gastos excessivos e toda a sua conduta revela que compreende muito mal a palavra economizar. As exigências de Willoughby, aliadas à sua ingenuidade e a um rendimento pequeno, muito pequeno, teriam provocado angústias que iriam perturbá-la bastante, minha filha, por lhe serem absolutamente desconhecidas e nem sequer imaginadas. Assim que você tomasse ciência da verdadeira situação, sei que o seu senso de honra e honestidade a teriam levado a fazer toda a sorte de economia que lhe fosse possível, e talvez seria capaz de praticá-la, pelo menos enquanto a frugalidade estivesse afetando apenas o seu conforto, mas quando fosse além disso,
Imagine quão pouco poderia fazer a sua gerência solitária para impedir a ruína que já começara antes do casamento. E com o decorrer do tempo, se você tivesse tentado conter os gastos dele, mesmo que com argumentos lógicos, não acha que em vez de prevalecer sobre sentimentos egoístas e convencê-lo a economizar, você veria a sua influência sobre ele diminuída a ponto de fazê-lo arrepender-se de uma ligação que o envolvera em dificuldades financeiras? Os lábios de Mariane tremeram e ela disse a palavra egoísta algumas vezes, em um tom que parecia indagar: acha mesmo que ele é egoísta? Todo o comportamento de Willoughby, do começo ao fim do relacionamento entre vocês, foi baseado no egoísmo, declarou Eleanor. Foi o egoísmo que o primeiro o fez brincar com seus sentimentos? E mais tarde, quando os sentimentos dele também se achavam envolvidos, foi o egoísmo que o fez adiar a confissão do que sentia e o afastou de Barton. Até mesmo a diversão ou o próprio bem-estar, nos menores detalhes, era o princípio dominante dele. É verdade, a minha felicidade nunca foi o objetivo de Willoughby. No presente momento, ele se arrepende do que fez. Mas por que se sente arrependido? Porque está insatisfeito. O que fez não o deixou feliz. Sua situação agora é boa. Ele não sofre mais por causa de problemas financeiros e pensa apenas estar casado com uma mulher de temperamento menos amável do que o seu, minha irmã. Mas será que isto significa que ele estaria feliz casado com você? As inconveniências teriam sido diferentes. Willoughby teria sofrido por dificuldades financeiras que, como foram removidas do caminho, ele passou a desconsiderar totalmente. Ele teria tido uma esposa de cujo temperamento não poderia reclamar, mas estaria sempre passando necessidades, seria sempre pobre e, sem nenhuma dúvida, logo teria aprendido a considerar os inúmeros confortos de uma propriedade livre de dívidas e de um bom rendimento, os mais importantes para a felicidade doméstica, do que o mero temperamento de uma esposa. Não tenho a menor dúvida disso, declarou Mariane, e não me arrependo de nada além da minha própria falta de juízo. Sem mencionar a imprudência da sua mãe, minha filha, disse a senhora Dashwood. Ela também é responsável pelo que houve. Mariane não a deixou prosseguir, e Eleanor, satisfeita em ver que cada uma assumia o próprio erro, desejou evitar qualquer outra conversa sobre o passado que pudesse enfraquecer o espírito da irmã. Voltando ao primeiro assunto, Eleanor continuou: creio que uma conclusão pode ser tirada dessa história. Todas as dificuldades de Willoughby começaram a partir de uma primeira ofensa à virtude, no modo como ele se comportou em relação a Eliza Williams. Este crime está na origem de todos os outros e de todo o descontentamento atual dele. Mariane aqueceu com veemência. No mesmo instante, a Sra. Dashwood começou a enumerar os sofrimentos e os méritos do Coronel Brandon, com um calor que só a amizade e um objetivo estabelecido juntos poderiam ditar. Sua filha mais nova, no entanto, não pareceu ouvi-la com muita atenção. De acordo com suas expectativas, Eleanor viu que nos 2 ou 3 dias seguintes, Mariane não continuou a ganhar forças como antes. Por outro lado, as resoluções que tomara permaneciam firmes, e ela continuava tentando mostrar-se alegre e à vontade, fazendo com que a irmã confiasse com segurança nos efeitos do tempo sobre a saúde dela. Margaret voltou e a família tornou a ficar calmamente reunida no chalé e, se bem que não prosseguissem os estudos de sempre, nem com o mesmo vigor da época da mudança para Barton, pelo menos foram feitos para o futuro planos de estudos mais constantes. Eleanor começou a ficar impaciente com a falta de notícias de Edward. Não ouvira nada a respeito dele desde que partira de Londres. Não sabia nada de novo sobre os seus planos, nada de certo sobre o seu paradeiro atual. Ela trocara algumas cartas com o irmão como consequência da enfermidade de Mariane. Na primeira das cartas de John estavam escritas estas frases: não sabemos nada sobre o desafortunado Edward e não podemos tocar nesse assunto proibido. Podemos apenas concluir que ele ainda se encontra em Oxford. Esta foi a única informação sobre ele que Eleanor obtivera através das correspondências com o irmão, pois o nome do jovem cavalheiro não fora mencionado em nenhuma das cartas subsequentes. Porém, não estava destinada a ignorar por muito tempo o que acontecia com Edward. O criado da família Dashwood fora mandado a Exeter, certa manhã, para resolver alguns assuntos.
Já de volta, enquanto servia à mesa, respondeu às perguntas que a patroa lhe fez sobre a viagem e depois comentou: Suponho que já saiba, senhora, que o Sr. Ferrars se casou. Marianne sobressaltou-se e encarou Elinor. Ao notar que a irmã empalidecia, recostou-se na cadeira histérica. A Sra. Dashwood, que também olhara para Elinor ao ouvir a informação do criado, ficou chocada quando percebeu pelas feições da filha mais velha o quanto ela sofria. Por um momento, perturbada também pela relação de Marianne, não soube qual filha acudir primeiro. O criado, notando apenas que a senhorita Marianne passava mal, teve o bom senso de chamar uma das criadas. Esta, com a ajuda da Sra. Dashwood, levou a jovem para a outra sala. Assim que Marianne recuperou a calma, com Margaret e a criada permanecendo na sala, fazendo companhia a ela, a Sra. Dashwood retornou para junto de Elinor, que, embora ainda desorientada, recuperara-se o suficiente para fazer uso da razão. Pôde, também, dominar a voz e começou um rodeio para perguntar a Thomas como obtivera a informação. A Sra. Dashwood interferiu e encarregou-se de fazer as perguntas. Assim Elinor teve o benefício de conseguir as informações que desejava sem ter de forçar-se a pedi-las. Quem lhe disse que o Sr. Ferrars se casou, Thomas? Eu mesmo vi o Sr. Ferrars hoje de manhã em Exeter, senhora. Ele estava com a esposa, uma das senhoritas Steele. Os dois encontravam-se numa carruagem parada à porta do New London Inn, quando fui até lá para entregar uma carta de Sally, de Barton Park, para o irmão dela que trabalha lá. Observei o interior da carruagem e vi a mais nova das senhoritas Steele. Quando tirei o chapéu para cumprimentá-la, ela me reconheceu e me chamou. Perguntou pela senhora e pelas suas filhas, em especial pela senhorita Marianne. Pediu-me para que lhes enviasse seus cumprimentos, assim como os do Sr. Ferrars, e disse que sentia muito por não ter tempo de vir fazer-lhes uma visita, pois ela e o marido estavam com pressa de seguir viagem. A Sra. Ferrars afirmou também que, quando passasse por Exeter, na volta, daria um jeito de vir até aqui com o marido. Ela lhe falou que estava casada, Thomas? Sim, senhora. Amável, também sorriu e contou que havia mudado de sobrenome desde a última vez que estivera por estes lados. A Sra. Ferrars sempre foi uma jovem afável e conservadora, de comportamento muito gentil. Sendo assim, tomei a liberdade de desejar-lhe felicidade pelo casamento. O Sr. Ferrars estava na carruagem com a esposa? Sim, senhora, eu o vi lá dentro, mas ele não falou comigo. O Sr. Ferrars nunca foi cavalheiro de muita conversa. O coração de Elinor logo arranjou uma explicação para o fato de Edward não ter conversado com Thomas. A Sra. Dashwood, com certeza, pensou na mesma explicação. Não havia mais ninguém na carruagem? Não, senhora, só os dois. Você sabe de onde eles estavam vindo? Direto da cidade, conforme a senhorita Lucy, ou melhor, conforme a Sra. Ferrars me contou. E eles iam seguir viagem na direção oeste? Sim, senhora, mas parece que não vão passar muito tempo por lá. Logo estarão voltando e virão até aqui para uma visita. A Sra. Dashwood olhou para a filha. Elinor, porém, sabia que não deviam contar com uma visita do casal. Ela reconheceu Lucy no teor da mensagem e teve certeza de que Edward jamais retornaria a Barton outra vez. Em voz baixa, comentou com a mãe que o casal devia estar indo para a casa do Sr. Pratt, perto de Plymouth. Thomas parecia não ter mais nenhuma informação a oferecer. Elinor, contudo, mostrava-se ansiosa por saber mais. Você os viu antes de voltar para cá? Indagou a Sra. Dashwood. Não, senhora. Uma nova parelha de cavalos já estava sendo atrelada à carruagem, mas eu não quis me demorar mais por medo de chegar atrasado para o almoço. A Sra. Ferrars estava bem? Sim, madame. Ela mesmo disse que estava muito bem. Na minha opinião, sempre foi uma jovem muito bonita, e hoje parecia estar bastante contente. A Sra. Dashwood não conseguiu pensar em nenhuma outra pergunta para fazer. Thomas e a toalha de mesa, agora completamente desnecessários, foram dispensados. Marianne já mandara avisar que não comeria mais nada. O apetite de Elinor e da Sra. Dashwood também desaparecera. Margaret, por sua vez, considerou-se com sorte. Afinal, com tantos problemas enfrentados por suas irmãs ultimamente, o que as fizera descuidar bastante de suas refeições, essa era a primeira vez em que se via obrigada a ficar sem almoço. Depois que a sobremesa e o vinho foram servidos, a Sra. Dashwood e Elinor ficaram a sós.
Por algum tempo permaneceram pensativas em idêntico silêncio. A Sra. Dashwood temia fazer qualquer comentário e não se aventurou a oferecer consolo. Percebeu que havia agido errado ao confiar na aparente força de Elinor. Concluiu, com justiça, que a filha só avisara a própria tristeza para impedi-la de sofrer mais do que já sofrera com a doença de Marianne. Notou que, devido à cuidadosa representação de Elinor, fora levada a acreditar que os sentimentos dela, os quais compreendera tão bem no passado, eram muito menos superficiais do que imaginara. Temeu ter sido injusta, desatenciosa e quase grosseira com sua querida Elinor. A aflição de Marianne, por ser mais evidente e estar mais perto dos seus olhos, absorvera-lhe por completa a atenção, fazendo-a esquecer que, em Elinor, tinha uma filha que também estava sofrendo muito, embora com menos demonstrações de dor e mais coragem.